tarde, família linda. Tudo bem com vocês? Interessante, né? Quando a gente fica doente, às vezes precisa de oxigênio. E muitas vezes tem que pagar fortuna para poder ter. Quando a pessoa é humilde, muitas vezes até morre. Você não tem condições de pagar. Mas quando você tem um poder requisitivo bom, você paga 5 anos, 4 anos, mas paga com gosto. Por quê? Porque quer continuar vivo. Aí eu te pergunto, você que está me assistindo agora, você que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, e graças a Deus tem saúde, já agradeceu a Deus hoje pelo seu oxigênio de graça? De graça. Você não vai pagar nada. Você vai respirar de graça. Já agradeceu a Deus? Porque tem gente que tem que pagar uma fortuna para poder respirar. E Deus faz isso todos os dias por nós, de graça. Glória a Deus. Sempre glória a Deus, porque Ele é incrível. Ele é grande e poderoso. Teve uma certa vez na minha vida que eu era criança. E criança não entende muito das coisas. E naquele tempo, então, pior. Lá em 89, 92, e eu sempre pedi a Deus, Deus, eu queria tanto dar uma carreirinha, eu queria tanto correr, eu queria tanto jogar bola. Por quê? Porque eu ia pro campo, no fundo lá de casa, perto de casa, e eu via aqueles meninos brincando, correndo, pulando. E eu estava rindo, estava feliz, mas por dentro estava arrasado. Por quê? Porque eu queria fazer parte daquela brincadeira. Eu queria correr que nem estava correndo. Vinha para casa, quando era noite, ficava no meu quarto, questionando Deus. Pedindo a Ele o porquê que eu não andava, o porquê que eu não podia correr. Mas se Ele podia me dar pelo menos um dia para me fazer isso. O dia amanhecia e eu continuaria se arrastando. Continuava me arrastando. Quando dava mais ou menos 3 horas da tarde, eu ia para o campo de novo. Era se arrastando mesmo, acocorado, né? Eu tipo engateava e eu ia. Chegava lá tudo de novo. No outro dia, eu pedia a Deus a mesma coisa. Eu passava quase meu tempo todo pedindo a Deus, Deus, eu quero dar uma carreirinha. Uma só. Eu quero experimentar. Eu quero ser feliz que nem as outras crianças é. E pedi, gente. Pedi muito. Mas pedi com muita vontade. Mas essa carreirinha nunca chegava. E eu pensava, Deus não existe. E se existe, Ele não gosta de mim. Porque só eu, no meio dos meus amigos, tenho que me arrastar. Porque só eu tenho que estar sofrendo e os outros tudo se divertindo. E era isso quase todos os dias. E quando eu cheguei a ficar mais velho, eu percebi que tinha gente que não falava, não se mexia, ficava prostrado numa cama 24 horas. E às vezes tinha aquele brilho no olhar, aquela alegria, aquela vontade de viver. E o que me faltava era uma carreira, era correr, era jogar bola. Mas diante daquela outra pessoa, eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Então aquilo ali comecei a pensar, como Deus é bom para mim. Eu se mexo, eu falo, eu me arrasto. Eu sou feliz como sou. Porque tanto questionei o Senhor, sendo que Ele sempre
me deu tudo que eu preciso. Porque às vezes andar, para mim, não era importante. Andar para mim era só andar. Mas Deus tinha algo melhor para mim. Deus tinha algo melhor para mim. Era eu poder falar, mesmo com toda a dificuldade, o quanto Deus é bom. O quanto Deus é misericordioso. O quanto Deus faz milagre na minha vida. Sabe por quê? Porque muitos pagam para respirar. E eu respiro de graça. Deus é maravilhoso. E continuei agradecido. Mesmo um dia pensando, para mim já deu, é o fim. Deus falou, está começando agora. Está começando agora. E aí, quando eu vejo uma pessoa que anda, que pula, que corre, que pode realizar seus sonhos, fica querendo o mal do próximo, desejando o mal do próximo. Você não é obrigado a concordar com as pessoas. Você não é obrigado a querer ser igual a ninguém. Você tem que ser você. Mas para você ser feliz, não precisa que os outros fiquem tristes. E nem muito menos que os outros percam as coisas que Deus está dando. O que está acontecendo hoje na casa do Francisco Índio está chato. E ao mesmo tempo estou feliz. Feliz porque ele está conquistando. Feliz porque ele vai para uma casa boa. E triste porque está tendo muita polêmica. Porque quando você tem o desejo de ajudar, você se une. E não precisava Coeb por lá fora. Bastava ele dizer, estamos juntos. Para que egoísmo num momento desse? Quando você se une, quando você abraça a causa com mais pessoas, quem tem a ganhar é quem precisa. Quem tem a ganhar é aquele que está precisando. No caso, o índio. Mas aí ele preferiu pular fora, se afastar, porque alguém chegou para ajudar. E a nenhum momento ninguém disse, pula fora, Coeb. Apenas cheguei para ajudar. Ninguém disse que era para ele pular fora. Mas a ambição, às vezes, e o egoísmo nos atrapalha. Porque querer só para mim, só eu posso, só eu tenho direito. Os outros, se der tá bom. É complicado. Mas eu agradeço a Deus pela vida do índio. E sei que tudo vai acontecer. Porque nada é pela metade. Deus faz tudo por inteiro. Deus faz tudo perfeito. E eu acredito. Então, gente, você não paga para respirar. Você não paga para correr. Você não paga por cada batida de seu coração. Você não paga por sua vida. Pelo menos a Deus não. Mas você agradece por ela. Você dá glórias a Deus por pequenas coisas. Você glorifica o Senhor por respirar, pelo falar, pelo acordar, pelo alimento. Eu sei que muita gente, uns têm diabetes, outros têm pressão alta, outros têm artrose, enfim. Mas lembre-se, sempre tem alguém numa situação pior do que nós. E às vezes mais feliz, mais grato. Porque quem tem Deus não tem tristeza, não tem raiva, não tem angústia e não tem rivalidade. Tem união, tem amor, tem coisas boas para oferecer. Tu fala tanto em Deus e tu vive fofocando, falando da vida dos outros. É triste mesmo. Eu peço a Deus que um dia me dê condições de eu mudar meu conteúdo. Mas hoje é o que eu tenho. Porque se eu começar a mostrar meu dia a dia, vai aparecer gente dizendo bem assim, isso é para dar um de coitadinho, é para chamar atenção. Porque sempre vai ter alguém para criticar. Porque se minha vida é assim, do quarto para o banheiro, do banheiro para a sala, da sala para o quarto e assim vai.
mulher me bota no braço para aquilo, me bota para isso, me ajuda numa coisa, me ajuda em outra, mas aí vai aparecer alguém, só quer chamar atenção, para dizer que é coitado, para ver se o povo ajuda. Tá vendo? Sempre vai ter alguém para criticar, sempre vai ter alguém para apontar. Agora, interessante que as pessoas que apontam, que criticam, nunca olham para o espelho e nunca olham como é que está a sua vida, como é que estão as suas atitudes, como é que estão seus pensamentos, como é que está sua vida. Mas é bem melhor cuidar dos outros e criticar os outros. O que eu faço aqui é uma opinião, eu sou comentarista de canal. Isso é um conteúdo. Se o YouTube permite, é porque existe, é válido. Eu comento sobre canais, eu elogio, eu critico, dou opinião. Ah, mas você é muito puxa-saco do BP. Por quê? Tenho culpa que o conteúdo que ele fala, muitas vezes eu quero falar, ou até então, quando eu falo, ele fala também. Nós somos livres. Aqui não existe puxa-saco. Eu sou grato a ele. Porque lá atrás, ele fez uma resenha minha, eu ganhei 1000 inscritos. E de lá pra cá, meu canal começou a andar sozinho. Eu não costumo cuspir no prato onde eu como. E nem ser ingrato com quem me ajuda. Então, gente, agradeça. Seja feliz. Porque, lembre-se, tem alguém sempre numa situação pior do que você. E às vezes muito mais feliz. Glória a Deus.